Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou o Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar para vocês informações técnicas numa linguagem mais simples, para que todos compreendam o cultivo de plantas em vaso. E também criamos esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Peço ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se no canal e clique também, tá? Nesse sininho. Você vai receber as notificações quando o canal tiver novos vídeos. O vídeo de hoje é sobre os adubos coat de liberação lenta. Como eu aplico o coat em plantas com substrato com grandes porosidade. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada por muitas pessoas e a gente acabou fazendo esse vídeo, tá certo? Porque realmente muita gente acaba perdendo o adubo coat, tá? Nos vãos dos substratos, né? Que a gente vai comentar aqui. Fique até o final do vídeo que tem muito assunto interessante, tá? A respeito desse coat em substrato de grande porosidade. Aos que estão chegando no canal agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Existem já nesse canal mais de 210 vídeos bem ilustrado e com muitas informações. Se vocês puderem assistir os vídeos, seria muito interessante. O problema começa com algumas culturas que utilizam substrato de grande dimensão, né? Por exemplo, no caso das orquídeas epífitas, né? No caso também dos antúrios, alguns tipos de antúrios, mas principalmente aí com relação às orquídeas, né? Então, muito substrato utilizado para essas culturas, que a gente vai comentar agora, elas acabam tendo vão, né? E quando você aplica o adubo coat, elas vão caindo nos vãos, e muitas vezes a planta acaba não conseguindo absorver os nutrientes desses adubos, que não são baratos, né? Eu comentei aqui alguns substratos, né, de grande porosidade. Você pode assistir isso no playlist de substratos, como por exemplo a casca de pinas de grande dimensão, utilizado principalmente para cultivo de orquídeas, tá? Nós temos também a fibra de coco, né, na forma de chips, tá? Então cortados praticamente em quadradinhos para essa finalidade. Mas também eu comentei, tá? Por exemplo, os caroços, né? Caroço de açaí e outros que eu já comentei aqui no nosso canal. Então, o grande problema desses materiais, desses substrato à base desses materiais, é que existe esses vãos maiores, aonde pode se perder o adubo coat. Por isso que por isso que o pessoal tem me perguntado como é que poderia ser aplicado de uma forma um pouco mais satisfatória os adubos coats, né? Eu já fiz um vídeo, tá certo, com relação a adubo do bocashi, tá? E eu fiz também já na prática muito desse sistema que eu apresento na aplicação do adubo bocashi, tá certo? Eu utilizo basicamente o filtro do café, aquele de papel, né, usado, tá certo? Você pode usar aquele filtro
ok? Não precisa lavar, porque o café, né, o pó de café, ela tem também um pouquinho de potássio muito interessante para as plantas. Então, o que eu sempre faço é o seguinte: coloco pelo menos meia colher aí de sopa nesses saquinhos, amarro o saquinho, tá certo? E com a fita eu deixo próximo às plantas, tá certo? Com isso você não vai perder, tá? O adubo coat nessas porosidades do substrato. E eu tenho tido bastante resultado com relação a isso, tá certo? Algumas pessoas, inclusive mais cuidadosas, né, fazem 2 ou 3 sachês, né, esses saquinhos, tá, deixando por plantas, tá certo? Agora não exagere, tá, na quantidade por saquinho, porque a quantidade muito grande do coat também pode, tá certo, causar problemas, principalmente com relação à salinidade, pode até causar a queima, tá, das suas raízes. Então tome cuidado com relação à quantidade por saquinho. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Existe também o chamado porta-coats, né? Eu não sabia disso, né? Até foi uma ouvinte que me falou que existe esses porta-coats. Sim, você pode utilizar esses porta-coats sem problema nenhum, tá? O único problema é o seguinte, né? No caso do saquinho, ela consegue manter um pouco mais de umidade, tá certo? Do que esses porta-coats que são plásticos, né? E na verdade o coat basicamente vai liberar os nutrientes quando o ambiente estiver úmido, ou seja, ela vai estar liberando quando ela estiver úmida, vocês estão entendendo? Então, se esse sistema estiver seco, tá? O adubo coat não vai estar tendo sua função, ok? Por isso que a gente sempre tem que tentar manter o sistema um pouco mais úmido, tá certo? Para que o coat tenha esse seu efeito. Uma outra forma bem alternativa de você adubar o coat, né, que eu já fiz também com muito sucesso, é nesse substrato bem porosos, né, de dimensão um pouco maior, você colocar casca de arroz em cima, tá certo? Você colocar casca de arroz carbonizada em cima, tá certo? Você aí vai estar tendo várias funções, né? Casca de arroz carbonizada, tá? Principalmente esses mais novos, né? Com esse cheiro de queimado, elas vão afugentar a mosca do fungus gnats, tá certo? E também outras pragas, tá certo? Lesmas, por exemplo, não entram em vasos, não sobem em vasos que tenha a casca de arroz carbonizada. Então seria bem interessante. Então você poderia colocar uma quantidade de casca de arroz carbonizada, tá certo? Em cima do vaso, tá? Principalmente preenchendo esses poros maiores, né? E depois você poderia aplicar o coat, tá certo? Também dá muito, também vai te dar um resultado muito interessante, ok? Essa pergunta foi encaminhada, tá certo, por várias pessoas, tá certo? Então, achei interessante, né? Porque cada um tem uma forma alternativa de resolver isso, né? Eu passei aqui algumas para vocês tentarem fazer, ok? Qualquer uma dessas que eu falei vai dar resultado, tá certo? A única coisa é que você tem que tomar cuidado, né? Com relação ao coat, né? O coat seco, ela não vai estar fazendo efeito nenhum, tá certo? Ela tem que estar úmida. Qualquer um desses coats, tá? Mesmo esses coats mais antigos, né? Que ela tem ela tem uma película diferenciada com relação à liberação. Todos os coats vai funcionar basicamente na presença da umidade, tá certo? Então, enviem vocês também as suas dúvidas, né, e as suas sugestões. Isso ajuda bastante o nosso canal aqui. Como em todos os vídeos, eu peço o seu apoio para a Casa de Apoio
Lar Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade acolhe as pessoas com câncer de todo o Nordeste, dá todo o conforto durante o seu tratamento para essas pessoas carentes. Ajude você também com qualquer coisa, alimentos, tá certo? Roupa, fralda geriátrica, tudo que você puder contribuir com essa entidade.